Com tecnologia de ponta e investigadores e cientistas determinados, encontrar respostas em um caso difícil já não parece tão impossível quanto antes. Embora reabrir feridas antigas e destruir as esperanças dos entes queridos seja extremamente difícil, é importante trazer respostas e justiça para casos não solucionados. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 3 casos arquivados que foram recentemente solucionados. Fawn Cox. Em 26 de julho de 1989, Fawn Cox, de 16 anos, foi brutalmente assassinada em seu quarto na casa da família, perto da 9ª com a Van Brunt Boulevard, em Kansas City, Missouri. Os investigadores determinaram que alguém subiu até a janela do quarto dela, arrombou e a agrediu sexualmente antes de estrangulá-la até a morte. A família dela dormiu durante todo o ocorrido. Só perceberam na manhã seguinte, quando ela não desligou o despertador que seguia tocando. Na noite em que foi assassinada, a jovem de 16 anos trabalhava no turno noturno do parque temático Worlds of Fun, saindo às 11. Ela voltou para casa e foi dormir, pois trabalharia no dia seguinte. A irmã dela, Felícia, lembrou: "Eu fui até lá para sacudi-la. Vamos, levanta", mas ela já tinha partido fazia um tempo. Ela disse que o barulho dos ar-condicionados da família provavelmente impediu que alguém ouvisse uma luta naquela noite. O capitão da polícia de Kansas City, Ben Caldwell, relembrou: "Esse caso marcou muitos, pois era uma criança inocente assassinada em sua cama." Isso impactou os detetives e policiais que atuaram no caso por anos. Moradores locais expressaram sentimentos parecidos, como Monty Clark, motorista de ônibus da Fawns High School e da igreja. "Eu passava todos os dias em frente à antiga casa dela na minha rota. Ela morava a poucos quarteirões da escola. Toda vez que eu passava por lá, eu pensava nesse caso." A investigação inicial deixou os detetives confusos. Apesar de todas as pistas investigadas e dicas seguidas, os investigadores tinham pouco a seguir. Embora a perícia tenha conseguido coletar fluidos corporais, não havia muito o que pudesse ser feito com eles em 1989 devido à tecnologia forense limitada. Mesmo assim, as evidências foram guardadas para testes futuros. Apesar do fim da investigação oficial, a família de Fawn nunca deixou de buscar justiça. Eles frequentemente pediam que novos testes fossem realizados nas evidências e arrecadavam dinheiro para ajudar a financiá-los. Eles também colocaram outdoors por toda a região, pedindo informações e oferecendo recompensas em dinheiro. Após a morte de Fawn, 3 adolescentes chamaram a atenção dos investigadores. O trio foi acusado pelo assassinato, e um deles ficou preso 8 meses, até que o teste de DNA fosse inconclusivo e o garoto liberado. As acusações restantes foram eventualmente retiradas, depois que uma testemunha-chave voltou à traia em seu depoimento. Os adolescentes culparam a gangue dos cachorros da 9ª Rua, grupo jovem que causava problemas no bairro. Monty Clark lembrou que havia muita atividade naquela época. Ele notou que muitas pessoas sumiam na cidade nesse período. A vizinha de Monty, Tracy Snow, sumiu em 1984 e nunca mais foi vista. O caso dela nunca foi solucionado. Em 2000 avanços, forenses permitiram aos investigadores obter um perfil de DNA dos fluidos corporais na cena do crime. Apesar do perfil estar no banco de dados Combined DNA Index System, não houve correspondência. Por décadas, o caso voltou a esfriar. Em 2018, investigadores reentrevistaram os adolescentes suspeitos do assassinato, mas o DNA logo os descartou. Em 2020, finalmente apareceu uma pista.
Em novembro daquele ano, investigadores anunciaram ter identificado o assassino de Form por testes de genealogia. Foi a primeira vez que o Departamento de Polícia de Kansas City solucionou um assassinato com essas técnicas. O nome do autor era Donald Cox Jr., primo da própria Fawn, que tinha 21 anos na época do assassinato. Ele morreu em 2006 por overdose. Inicialmente, a morte dele foi considerada suspeita, e mesmo que o legista depois tenha concluído que não foi, parte do sangue dele foi guardada. Ele serviu para ligar Cox à morte de Fawn. Ao saberem da descoberta, a família de Fawn ficou triste, porém aliviada. Eles aparentemente já tinham suas suspeitas sobre o primo de Fawn ao longo dos anos. Jody Loomis. Em 23 de agosto de 1972, perto de Bothell, Washington, um casal encontrou o corpo parcialmente vestido de Jody Loomis em uma estrada de terra isolada. A jovem de 29 anos havia sido baleada na cabeça, mas ainda estava viva quando foi encontrada. Apesar de levarem Jody rapidamente ao hospital, ela foi declarada morta ao chegar. No dia em que morreu, Jody saiu de bicicleta até o estábulo do seu cavalo, cerca de 10 quilômetros de casa. Mas, em vez de passar um tempo com seu animal de estimação, a jovem foi abordada a caminho do estábulo, sofreu abuso sexual, foi baleada e deixada para morrer na estrada. Os investigadores determinaram que uma arma calibre 22 havia sido usada, enquanto a perícia coletou fluidos corporais de seu corpo, embora em 1972 esse tipo específico de evidência não pudesse fornecer respostas para as autoridades. Por décadas, o caso de Jody ficou sem solução. Pouco progresso ocorreu após seu assassinato e alguns achavam que o caso jamais teria respostas. Mas em 2019, o departamento do xerife do condado de Snohomish anunciou que houve um avanço no caso usando testes de genealogia. Eles relataram que, após o genealogista identificar os pais de suspeitos pela árvore genealógica, a polícia obteve DNA de um copo usado por um deles. O Laboratório de Crimes da Patrulha Estadual de Washington, posteriormente, comparou o DNA com aquele encontrado na cena do crime em 1972. Em abril de 2019, Terrence Miller, 78 anos, foi preso e acusado de matar Jody. Miller era um operador de equipamentos pesados aposentado. Ele gostava de boliche e golfe e, segundo todos, era um cara normal que administrava uma loja de cerâmica com a esposa em Edmonds. Em junho de 2019, a fiança de Miller foi fixada em $1 milhão. A irmã de Jody, Janice, disse ao juiz que, se o idoso fosse solto, ele poderia desaparecer e a família ficaria sem respostas mais uma vez. Ela declarou naquele dia: "O assassino tirou a vida de Jody, também tirou Jody daqueles que a amavam e nos mergulhou em um buraco escuro de luto que, 46 anos depois, ainda suportamos." Para nós que permanecemos, resta a esperança de justiça e responsabilidade pelo roubo da vida de Jody. Em mais de 46 anos desde então, o acusado celebrou aniversários, Natal, Dia das Mães e dos Pais. Ele se casou, teve filhos, viveu sua vida. Miller foi julgado em 2020. O júri ouviu durante 2 semanas depoimentos sobre o abuso e assassinato de Jody, de 20 anos. A defesa de Miller tentou gerar dúvidas nos jurados, questionando a confiabilidade da perícia e destacando a perda de alguns cotonetes e evidências ao longo do tempo. A promotoria argumentou que isso não era estranho para um caso de quase 50 anos. A defesa afirmou que o FBI não percebeu a mancha de sêmen na bota de Jody, que ajudou a identificar o assassino. Eles sugeriram que ela havia sido plantada ali anos depois, e também alegaram que o trabalho forense inicial, no caso, havia sido descuidado, afirmando: "O ponto é que essa negligência, esse descuido, coloca em dúvida a confiabilidade dos testes deles."
E o problema é que os testes desleixados, não verificados e pouco confiáveis são a base de todas as provas forenses, neste caso. Embora os jurados tenham ouvido muitas evidências sobre o caso, eles não foram informados sobre o histórico criminal de Miller. Ele foi acusado várias vezes de abusar crianças, condenado por conduta lasciva em 1968 e molestou uma pré-adolescente nos anos 1970. Os promotores teriam adiado o caso em 1978. Ele foi acusado de crimes sexuais pelo menos 5 vezes, entre 1968 e 1999. Enquanto isso, o juiz recebeu cartas de familiares defendendo o caráter de Miller, e seu advogado afirmou que todas mostram sua lealdade, honestidade e alta moral. Em novembro de 2020, Miller estava solto, sob fiança, quando parentes chamaram investigadores à sua casa. Homem de 78 anos foi encontrado morto por suicídio. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi condenado por homicídio em primeiro grau. A família de Jody ficou aliviada com o veredito, mas arrasada porque Miller nunca cumpriria um dia na prisão. Luiz Albino. Luiz Armando Albino nasceu em Porto Rico em 1945. Um dos 6 filhos mudou-se com a família para West Oakland, Califórnia, em 1950, onde, um ano depois, a vida dele e dos entes queridos seria completamente transformada. Em 21 de fevereiro de 1951, Luiz brincou no parque com seu irmão Rogério, de 10 anos. Enquanto se divertiam, foram abordados por uma mulher de cerca de 30 anos de bandana vermelha. A mulher falou em espanhol com as crianças e prometeu doces a Luiz se ele fosse com ela. O garotinho, sem saber, aceitou ir. Rogério, depois, lembraria que seguiu os dois por um tempo antes de decidir voltar e avisar seus pais sobre o ocorrido. Quando a família retornou, Luísa e a mulher já haviam sumido. O Departamento de Polícia de Oakland assumiu a investigação e iniciou a busca pela menina de 6 anos desaparecida. Inicialmente, os detetives não acreditaram na versão dos fatos de Rogério e teorizaram que Luísa havia se perdido acidentalmente na Bahia e se afogado. Com base nessa hipótese, a guarda costeira vasculhou as águas perto da praça Jack London, em Oakland, mas não encontrou corpos nem evidências. Depois, vasculharam a Baía de São Francisco e outros corpos d'água, mas sem sucesso. A investigação sobre o desaparecimento de Luiz foi de curta duração, com os investigadores não encontrando nada que indicasse para onde o garoto tinha ido. Antônia, mãe de Luiz, continuou pressionando a polícia para encontrar seu filho. No começo, ela ia ao departamento de pessoas desaparecidas todos os dias. Depois, passou a ir semanalmente, mensalmente e, por fim, anualmente. Como não falava bem inglês, sempre era acompanhada por um filho ou vizinho. Por mais de uma década, o caso ficou parado, até que em 1966 surgiu novo interesse, pois Luiz teria 21 anos. A família se perguntava se encontrariam registro dele no serviço militar. Embora tenham visitado Porto Rico na tentativa de encontrá-lo, também não havia sinal dele por lá. O tenente Dominique DeFryer, da polícia de Oakland, afirmou em 1966: é raro um garoto desaparecer e não ser encontrado, vivo ou morto. Eu daria muita coisa para descobrir o porquê. Sem achar Luiz, em 1966, o caso esfriou de novo. Durante anos nada mudou. Finalmente, em 2020, Alida Alkin, de 63 anos, decidiu fazer um teste de DNA apenas por diversão. Alida sabia do desaparecimento do tio na infância, pois a família falava abertamente sobre isso. A falecida avó, Antônia, guardava recortes de jornal sobre o rapto, mantendo um deles na bolsa e exibindo uma foto de infância dele em casa. Após enviar seu DNA,
Elida descobriu uma correspondência de 22% com um senhor idoso. Embora tenha tentado contato com ele, nunca obteve resposta e, por um tempo, deixou isso de lado. Elida só voltou a procurar depois de 4 anos. Ela visitou a Biblioteca Pública de Oakland e olhou antigos artigos do Oakland Tribune que traziam fotografias de Roger e Louise. Enquanto ela e suas filhas buscavam mais informações sobre o homem com quem ela havia tido correspondência, chegaram à conclusão de que ele era Luiz Albino, seu tio há muito tempo perdido. Depois, Alida contatou as autoridades. Com novas informações e tecnologia, o Departamento de Polícia de Oakland analisou a possível correspondência e coletou DNA dos irmãos vivos dele. Apesar de várias tentativas de contato com o homem e sua família, não tiveram resposta. Então, pediram ao FBI que enviasse agentes à casa dele. Em junho de 2024, a polícia de Oakland informou a Elida que localizou seu tio Luiz na costa leste. Ela disse: "No meu coração, eu sabia que era ele." Ao receber a confirmação, exclamei: "Sim! Luiz agora é tanto pai quanto avô." Ele também é um bombeiro aposentado e ex-membro do Corpo de Fuzileiros Navais que serviu no Vietnã. A mulher que levou Luiz no dia do desaparecimento embarcou com ele em um avião para a costa leste, onde ele viveu o resto da vida. Ele foi criado por um casal como filho e acreditava ser de fato. Não está claro, neste momento, se a mulher não identificada foi quem o criou ou se ela fazia parte de algum esquema de adoção no mercado negro. No fim de junho de 2024, com apoio da Polícia de Oakland, FBI, defensores das vítimas e Departamento de Justiça da Califórnia, Luiz, de 79 anos, foi levado de avião ao estado para reencontrar parentes. Elida recordou que seu tio a abraçou, beijou sua bochecha e disse: "Obrigado por me encontrar." Embora Luiz tenha escolhido não falar com a mídia, Elida afirmou que ele tem algumas lembranças do sequestro e da viagem pelo país que fez depois, mas que nunca conseguiu obter respostas dos adultos em sua vida. Apesar da morte de sua mãe em 2005, Luiz reencontrou os irmãos, inclusive Roger. Alida observou que os dois se abraçaram e deram um abraço bem apertado e demorado. Depois, falaram sobre sequestro, serviço militar e outros assuntos. Roger morreu 2 meses depois. Alida disse: "Acho que ele morreu feliz, em paz consigo, sabendo que o irmão foi encontrado." Ela disse esperar que a história deles inspire e encoraje outras famílias com entes queridos desaparecidos. Embora Luiz tenha sido encontrado, seu sequestro e as pessoas envolvidas ainda estão sob investigação. E esses são os fatos. Comente abaixo suas opiniões e reações. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.